Boa noite, esse é o nosso quadro Fala Aí, um quadro de relevância para a nossa formação acadêmica e para a nossa realidade. Boa noite, esse é o quadro Fala Aí, um quadro de relevância para a nossa formação acadêmica e nossa realidade. E hoje eu estou aqui com o Jonathan, professor muito querido. Fala aí, Jonathan. Olá, boa noite, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Fico muito contente de poder contribuir com um tema tão relevante, né? Eu acho que os anteriores também foram muitos, mas esse vai ser bem legal de falar sobre. Então, uma das pautas do mês de junho que a gente trouxe é saúde mental masculina. E, para começar, por que é importante a gente falar de saúde mental masculina? Então, quando a gente pensa em saúde mental, enquanto conceito geral, né, a gente já fala da importância, especialmente na atualidade, de cuidar das emoções, cuidar do contexto sociopolítico e etc. Mas a gente precisa pensar que existem certas especificidades, né, alguns cortes que envolvem idade, gênero, envolve demografia, território, que fazem a gente pensar, e talvez é por isso que a gente tem aí ao longo do ano meses com temas, né? E pensar em saúde mental masculina é muito importante, e eu fiz o dever de casa, eu pesquisei alguns dados, e eu estava pesquisando alguns dados, esses dados são de 2021, salvo engano, falando que a taxa de casos de autoextermínio é maior no gênero masculino. Cerca de 75% aparece nos casos masculinos, né, nas pessoas dentro desse gênero. Além disso, o que chama mais atenção é não apenas a quantidade, mas a eficiência. Homens são mais eficientes na tentativa de autoextermínio, né? E aí a gente tem uma proporção de 9,9 mortes por cada 100 mil habitantes entre os homens, enquanto a gente tem o grau de letalidade 2,6 entre as mulheres. Então, não é que mulheres também não passam por essa questão. A questão é que há uma letalidade maior entre os homens, e isso é relevante porque a gente tem uma cultura. E aí é um termo que eu acho que eu vou usar muito aqui, cultura. A gente tem uma cultura que traz para o gênero masculino, para o homem, um tipo de performance que é esperada. Ou, em outras palavras, um jeito de ser homem. E esse jeito de ser homem inclui um certo silêncio, né? Um certo silêncio do não falar sobre algumas coisas. E, dentre estas coisas, envolve-se a questão da saúde mental. Então, ter um mês que vai falar sobre saúde mental masculina é um convite para repensar não apenas o gênero e a saúde, mas pensar a cultura social na qual a gente está incluída. Vale lembrar duas coisas que eu acho importantes também dizer. Primeira, esse problema não é novo. Se a gente olhar para a literatura, na década de 70 já tinha gente pensando sobre saúde mental masculina. Então, e é curioso que na década de 60 e 70 vai nascer essa reflexão por causa dos estudos feministas que na época aconteciam. E aí a gente tem um fato curioso, né? O quanto que uma determinada onda de reflexão leva a outra reflexão necessária. E o segundo dado interessante é que aqui no Brasil a gente tem as Políticas Nacionais de Atenção Integral à Saúde, que é o PNAES, né? E a gente tem o PNAES Criança, PNAES Mulher e tem o PNAES Homem, que é um programa nacional para cuidado da saúde masculina. A grande questão é, quando a gente olha, e você pode procurar no site do SUS e vai encontrar essas definições lá, quando a gente procura os objetivos, há um foco muito, como alguns autores dizem, urológico, ou seja, para uma saúde reprodutiva masculina, mas se você olha para os objetivos, não há nenhuma referência à saúde mental, até hoje, né? Então a gente já tem na definição do programa uma questão a se pensar, né? Que se saúde mental é tão importante, especialmente para o gênero masculino, ela precisava ser incluída até nas discussões de políticas públicas. Então, assim, pensar nesse assunto envolve pensar em cultura, pensar em sociedade, e isso é fundamental, especialmente, né, no período que a gente está vivendo. Então, acho que é por isso que é tão importante ter um mês para pensar sobre isso, né?
Entendi. É muito cultural o homem não se permitir ser frágil, né? Tanto que a gente tem aquelas frases, homem não chora, isso não é coisa de homem. E o que que essa identidade masculina, o que que essa cultura pode trazer de malefício para o homem e para as pessoas ao redor dele? Essa é uma frase que talvez qualquer um de nós já ouvimos, né? Homem não chora, homem não... tem, hoje em dia, e eu acho que a gente depois vai poder falar um pouquinho sobre um ressurgimento de uma discussão sobre masculinidade, de uma perspectiva até um pouco enviesada, mas a gente tem toda uma nova discussão sobre o homem dar conta, né? Então, o homem, ele engole o choro e ele enfrenta as dificuldades. O grande problema é que, do ponto de vista da saúde mental, não tem essa de engolir e deixar passar, né? Há um princípio fundamental que é aquilo que a gente não discute, aquilo que a gente não reflete, volta de alguma forma, aparece de alguma maneira. Então, no caso masculino, por exemplo, é muito comum a gente perceber grandes incidências, por exemplo, de álcool e tabaco. E aí, às vezes, de um ponto de vista cultural, é até aceito que um homem abuse do álcool, que o homem abuse do tabaco, porque é uma maneira de fugir, de escapar, uma válvula de escape. Refúgio, né? É um refúgio. E muitas vezes, esse refúgio, na verdade, é um escape para lidar com essas situações que nos tornam humanos de fato, né? Que é a nossa vulnerabilidade, nossas fraquezas, nossas quinas, vamos dizer assim. Então, esse estigma, ele acaba sendo, e aí o estigma é um conceito muito importante, né, dentro da psicologia social. O Goffman é um autor que faz a gente pensar muito sobre isso. Ele define uma forma de ser. Então, quando eu falo que homem de verdade não chora, eu estou dizendo mais do que apenas uma apresentação emocional. Quando eu digo que homem de verdade não chora, eu estou falando de uma performance, que o sujeito tem que dar conta, né? E isso, na contemporaneidade, aparece cada vez mais como um elemento necessário de discutir, né? Porque muitos malefícios, como foi a palavra que você utilizou, né? Muitas feridas, muitos problemas sociais aparecem pela ausência de um espaço onde o homem possa dizer: eu não dou conta, eu não consigo, não está legal para mim. Então, há uma expectativa estigmatizada, social, que diz que o homem não chora. Só que o gênero diz quem a pessoa é, mas ele não diz tudo sobre a pessoa, né? E aí, nesse sentido, homens também vão sentir, homens também vão chorar, homens também têm uma enorme capacidade afetiva. E aí fica parecendo que isso é tirado da conta do masculino, né? Então, e essa subtração, ela é perigosa. Ela é perigosa porque nós somos seres cognitivos, afetivos, ou como a definição da OMS sempre diz, né, biopsicossociais. Sim. Então, é o todo, né? Então, esse tipo de discurso, ele é muito ruim, porque faz com que um menino, uma criança, um adolescente, entenda que ele tem que arcar com os problemas sozinho o tempo todo, né? E porque ele é homem, né? E aí entra mais uma vez eu queria falar sobre a ideia de performance, né? Você tem que performar uma masculinidade, ser um determinado tipo de homem que todo mundo espera que seja. E aí vem esse peso e vem todos os problemas né, políticos e mentais que a gente assiste por aí, né? Entendi. E esse estigma, essa identidade do homem tem uma origem social, histórica? É difícil dizer o que não tem, né? É difícil dizer o que não tem uma origem social histórica. A gente tem alguns elementos, como, por exemplo, a divisão do trabalho, que aparece como um marcador para os gêneros. A gente tem a questão da própria cultura ocidental e oriental, a forma como esses elementos são desenvolvidos dentro da produção cultural no geral, né? Então, seja a arte, seja a política, seja a religião, qualquer outro elemento, ele vai trazer marcadores, né? E esses marcadores, eles atravessam o tempo. Então, é como se a gente dissesse que o ser homem, ele envolve uma contextualização, né? Só que muitas vezes do ponto de vista estigmático ou do ponto de vista institucional, né, como a gente costuma dizer na psicologia institucional, o instituído resiste. Então passa-se o tempo, muda-se o contexto, mas essa ideia
de que o homem tem essa necessidade fundamental de arcar com tudo, ela acaba aparecendo de outras formas, né? Então tem marcadores históricos, mas esses marcadores também são contextuais, né? Sempre dentro aí de um elemento de transformação, né? A ideia é o que permanece ali. E trazendo mais para o dia de hoje, a gente tem visto na rede social um relevante debate sobre a comunidade Red Pill, sobre esses homens que se pautam através da agressividade, do ódio, da objetificação, e como que isso distorce a masculinidade saudável, assim, como isso distorce o jeito de ser homem, a identidade masculina. Então, vamos primeiro tentar definir, porque eu fico muito triste, porque eles usam um elemento de um filme que eu gosto muito, que é Matrix, né? Matrix é um filmaço, tem toda uma discussão muito importante, filosófica, né? E por aí vai. E de onde vem essa ideia do Red Pill, né? Vem toda essa ideia da pílula vermelha que vai te fazer abrir os olhos para a realidade. Então você vai tomar a pílula, você tem duas opções, é o que o Morpheus fala lá com o Neo, né? Ou você toma a pílula azul e mantém-se na ilusão do sistema, ou você toma a pílula vermelha e abre os olhos para o sistema e para a realidade. O que esses movimentos que não são tão contemporâneos, mas que ganham força na contemporaneidade trazem, é que existe um sistema organizado que tenta a todo custo prejudicar o homem. Então, é como se o termo para isso é misandria, né? O ódio ao homem. Então, é como se a sociedade fosse organizada para que o homem sofresse sempre os prejuízos sociais. E aí esse grupo, essas pessoas que trabalham com essa ideia dentro do grupo dos Red Pills, vão dizer o quê? Que o homem precisa voltar, tanto é que tem um dos grandes movimentos Red Pill, que é norte-americano, não me lembro o título em inglês, mas o título do movimento é Voltar ao Caminho Antigo, algo nesse sentido, né? Vão dizer que existia um momento em que a masculinidade era imposta. Então, o que é um homem do ponto de vista dessas comunidades, né? É o homem que tem força, que impõe, que protege a todo custo, que coloca os outros, e aí a gente precisa especificar esses outros, especialmente a mulher, num espaço de submissão violenta. Então ele impõe e ela aceita, né? E aí vai ter todo esse movimento que uma mulher que não aceita não é uma mulher para um homem, porque ela precisa respeitar uma hierarquia natural e por aí vai, né? E aí a gente tem até na contemporaneidade coaching de masculinidade, né? Sim. São pessoas que trabalham a partir de uma perspectiva de uma masculinidade dita instituída, né? Violenta, que parte de princípios que até ferem a própria masculinidade, né? E aí é uma coisa que é curiosa, é que toda essa ideia de masculinidade Red Pill, essa masculinidade violenta, ela é uma lâmina dupla, né? Porque por um lado ela corta as vítimas, ela vai cortar a mulher que sofre violência, ela vai cortar a menina, ela vai cortar as pessoas ao redor desse homem, só que essa lâmina corta ele também. Porque esse homem fica numa constante pressão, e aí eu uso novamente a palavra, de performar uma masculinidade dita como natural e correta. Isso é tão sério que eu estou perdido no tempo, então talvez eu esteja errado. Mas esse ano, ou ano passado, a Netflix lançou uma série que chama Adolescência. Ficou muito famosa, é uma minissérie, se não me engano, tem 5 episódios. Para a gente que é da psicologia, dá para discutir algumas conduções que alguns profissionais fazem ali, que talvez nós não faríamos do ponto de vista ético, mas chamando atenção para o tema propriamente dito, toda a trama gira ao redor de um menino, um adolescente, que tem influências desse tipo de discurso Red Pill que aparece especialmente na internet, nas redes sociais e nos fóruns de discussões. E aí a gente fica se perguntando, né? Isso é surpreendente? De alguma forma sim, mas o que é mais surpreendente? O que é mais surpreendente é a gente não ter espaços de formação, no sentido de termos espaços de discutir uma masculinidade que não seja essa colocada. Porque, às vezes, Thiago, eu acho que a gente vai para os extremos. Ou a gente discute essa masculinidade Red Pill, que é violenta, ou a gente esvazia o conceito de masculinidade. E, na verdade, o que a gente precisaria pensar é como
eu posso, numa sociedade como a nossa, viver uma, e eu acho que o termo que você usou é muito coerente nesse sentido, viver uma masculinidade saudável. Porque o gênero faz parte do que a gente é, como dissemos anteriormente. Sim. Então, na ausência de uma reflexão, nada fica vazio. Então, na ausência de uma reflexão, o que vai aparecer? Esses discursos que vão aparecer dentro especialmente das mídias sociais. O movimento Red Pill, ele se alimenta muito das redes sociais, se alimenta muito da linguagem de meme, da linguagem da linguagem rápida, e quem é mais capturado por isso, na maior parte das vezes, são os jovens e jovens adultos. Então, vamos dizer a faixa de 14 a 29, né? Que curiosamente também é a faixa onde a gente encontra mais homens com tentativas de autolesão, com tentativa de autoextermínio. Então também é um sintoma social que faz a gente pensar como é que a psicologia está dialogando com esse fenômeno. Como é que a gente, como psicólogo, está dando espaço para essa masculinidade saudável ser discutida, né? Porque se não é discutida, e aí a gente fica, o Christian Dunker, né, que é um psicanalista muito famoso, ele fala isso, fica parecendo que é uma sociedade de rinha de briga, a gente está todo mundo brigando, e ela tem que ser o mais forte. E muitas vezes a gente está mais falando de uma fragilidade, né? Tá falando de alguém que está ali muito frágil, com muito medo, com muita dificuldade de reconhecer certos elementos que são fundamentais para a masculinidade saudável. Né? E acaba indo na linha desses movimentos, acaba pegando essas ideias, Sim. Acaba sendo acolhido por esse movimento. E tem toda a ideia de pertencimento, que é muito importante, né? São irmandades no sentido de pertencimento, né? São pessoas que se juntam, e aí também, para além da ideia, há o pertencimento, ao afetivo, que é muito importante nesses movimentos sociais também. Né? Sim, é algo a se atentar, né? Com certeza, com certeza. E um documentário que acredito que até você comentou com a gente em sala de aula, O Silêncio dos Homens, que é um documentário que fala sobre grupo de homens, né? Que tem ali, em certas cidades, eles mostram os grupos, como que funciona, homens que discutem pela primeira vez o que é ser homem, e você como professor de grupos, assim, como que esses grupos podem ser benéficos, e não só nos grupos, mas no cotidiano, como que a gente pode discutir isso? Assim, o Silêncio dos Homens é um documentário até muito recomendado, né, o pessoal do Manual do Homem Moderno fez esse movimento, e não só fez o movimento de produzir o documentário, como de produzir ferramentas de facilitação. Então, você encontra ali, se você procurar no site, elementos de facilitação para outras pessoas produzirem grupos. Eu já acho que é um mecanismo, você criar ferramentas mais populares, mas o grupo, enquanto um elemento humano, ele é muito potente, né? Ele tem sofrido vieses e reveses, especialmente aí a partir da década de 90, mas ele continua sendo talvez uma das ferramentas mais interessantes para a gente pensar no conceito que o Irving Yalom, que é um um terapeuta existencial que trabalha com psicoterapia de grupos, ele fala do conceito de generalização. Então, o que é a generalização? A gente está num grupo de homens. Você diz de algo que te dói. Você fala, olha, eu às vezes me sinto muito sobrecarregado no trabalho e eu não sei como é que eu levo isso para casa, eu não sei como lidar com isso. Às vezes as pessoas que estão no grupo começam a dizer, eu também sinto isso. E aí esse eu também, o Yalom, é o que ele chama de generalização. Eu consigo, e aí o grupo tem muito disso, diferente, não que a terapia individual é fundamental, é importante, mas a terapia de grupos, os grupos operativos, as oficinas grupais, elas permitem as pessoas se identificarem nas suas dores, nos seus dissabores, mas na construção de estratégias coletivas. E uma coisa é um homem começar a discutir sobre sua masculinidade. Outra coisa é um grupo de homens fazer isso. Porque potencializa, capilariza a discussão, né? Então, um dos elementos mais marcantes da saúde mental masculina é o silêncio. Né? Homens falam pouco do que sentem, de maneira geral. E não porque não querem. Muitas vezes é porque não sentem-se permitidos a falar. Não tem um espaço. Não tem um espaço. E muitas vezes o grupo, ou redes de apoio, pessoas ao redor que abrem esse espaço, e que é um espaço difícil, uma vez que a gente está falando de uma ideia instituída. Então, eu, você,
as pessoas que estão ouvindo e vendo a gente, talvez cresceram enquanto homens ouvindo essas ideias. E isso enraiza, isso enrijece, se torna uma armadura mesmo, né? Algo que não deixa passar. E aí tem todo esse processo de abrir mão dessas ideias. Então, eu acho que o grupo, ele dá, e é curioso, enquanto eu estava refletindo sobre o assunto, eu achei um estudo de 2 pesquisadores norte-americanos, que contando sobre uma experiência de grupos com homens, e falando assim, o quanto que os homens estavam prontos a assumir suas dores em grupo. Né? Como se assim, eu estou na frente de outros, eu posso até dizer do que eu sinto. Né? Então é curioso, porque a gente tem essa cultura de falar pouco de grupos, né? Mas grupos são uma potência importante para a gente ter esse diálogo entre semelhantes, entre iguais, né? Essa ideia de grupos homogêneos que a gente vê lá na psicologia de grupo, né? Ela dá essa possibilidade, eu acho muito importante. O Silêncio dos Homens é um excelente disparador, um excelente início para pensar nisso em vários outros espaços, em vários outros movimentos. Né? Entendi. Às vezes tudo que falta é um espaço, é um lugar seguro para falar. Né? Exatamente. Então, agora, no nosso momento cultural, você tem alguma referência, algum livro, algum jogo? Talvez essa foi a segunda pergunta mais difícil, talvez a próxima, né, talvez, mas eu fiquei pensando sobre o que indicar, né? Eu já falei da minissérie, né? É uma indicação indireta, eu roubei no jogo, né? Fiz uma indicação antes de você pedir, mas eu vou indicar um anime, né? Eu vou aí no caminho dos animes. Eu vou indicar um anime que eu gosto muito, por ser polêmico de alguma forma, entre os fãs, que é o Vinland Saga. Né? O Vinland Saga, ele é um mangá que foi escrito em 2005, se tornou anime em 2019, então não estou ganhando nada sobre isso, mas está no Netflix, está no Crunchyroll, né? Para quem gosta de assistir. Foi escrito pelo Makoto Yukimura, e ele conta a história, o contexto desse anime / mangá, é o contexto da era viking, né? Então, a gente está ali no período das grandes navegações vikings, e a história foca no Thorfinn, que é o protagonista, e a gente acompanha esse protagonista ao longo da vida dele. Então, a gente acompanha ele criança, a gente acompanha ele adolescente, e a gente acompanha ele jovem adulto. E aí é curioso, porque no mundo dos animes, né, existe muito essa ideia do superpoderoso, né? O protagonista que chega e vence e conquista. O Thorfinn é um protagonista diferente. É legal porque o primeiro arco, e aí eu vou me dar o luxo de dar um spoiler. Eu prometo que se quem quiser assistir, não vou dar mais spoilers, mas vou dar um spoiler. Pode, tá bom. Só um pode. Nos primeiros 3 episódios, a gente conhece a família do Thorfinn. Então a gente conhece a mãe do Thorfinn, a gente conhece o Thor, que é o pai do Thorfinn. E tem uma cena que virou um meme também ao longo aí de quem gosta de anime, quem gosta de mangá e de cultura na internet também, que é a frase, você não tem inimigos. Né? Você não tem inimigos, ninguém tem. Né? É um diálogo que o Thorfinn tem com o Thorfinn, porque o Thorfinn, quando criança, quer ganhar uma espada. E ele quer uma espada. Né? E aí num dia ele entra escondido no quarto do pai, pega a espada do pai, e o pai vê isso e ele pergunta, por que você quer uma espada? Fala, não, porque eu quero uma espada para atacar meus inimigos. Né? E aí ele pergunta, quem que é seu inimigo? Ah, são pessoas malas, tipo fulano. E aí o Thor fala com ele, você não tem inimigos, ninguém tem. Ninguém merece ser ferido. E aí faz um discurso maravilhoso ali. E aí o curioso, e aí vem o spoiler, é que o Thor morre. Né? Ele é assassinado na frente do Thorfinn. E aí esse primeiro arco do Thorfinn é um arco de vingança, né? Ele quer encontrar a todo custo o cara que matou o pai dele. Só que, por ironia da história, esse cara é morto por outra pessoa, e não pelo Thorfinn. E aí vem o segundo arco, que aí eu vou dar menos spoilers aqui, mas vem o segundo arco, que é o desenvolvimento do Thorfinn pensando assim, o que eu vou fazer agora? Né? Se a violência e a vingança não são mais a linguagem que eu uso, qual linguagem eu vou utilizar? E aí é muito bonito ver o Thorfinn se transformando em outra pessoa, ou usando o contexto aqui, se transformando em outro homem. Saindo desse padrão do homem violento,
do homem da vingança, do homem que se impõe a qualquer custo, e aprendendo um outro dialeto, uma outra linguagem, em outros contextos. O anime, salvo engano, tem 3 temporadas, assim, não é um anime de poderzinho, de você tá ali, é um anime mais contemplativo, tem momentos de luta, mas o legal do Vinland Saga é que ele tem muitos protagonistas homens, e cada um tá tentando falar sobre um tipo de masculinidade, desde esta violenta, que quer a vingança, até uma outra que aprende outros dialetos. Então, assim, eu acho que, né, é claro que você vai ter que gostar de anime, se não gosta, aprende, né? Eu acho que Vinland Saga é uma excelente porta, é um anime diferente do que geralmente as pessoas entendem por anime, né? Que é gritaria, poder, não sei o que, é um anime mais dialógico, muito bonito o desenho, né? E faz pensar, né? E é por isso que eu digo que é polêmico, porque justamente por causa dessas discussões de comunidade Red Pill, quando lançam a 2ª temporada, o que a comunidade esperava é que o Thorfinn virasse Super Saiyajin fase 2, né? Sim. Agora eu vou realizar. E aí a gente tem uma virada no roteiro que decepciona muita gente. E aí eu não sei se essa decepção diz mais respeito da gente que tá vendo ou do autor que escreveu, sabe? Aí eu acho que é uma reflexão para poder pensar depois de assistir ou durante estiver assistindo. Né? Muito interessante sua recomendação. Eu acho que na mídia também a gente carece um pouco dessa representatividade de masculinidade saudável, de alguém mais pela área da sensibilidade, do carinho ali. Sim. Acho que a gente passa por isso. Sim. E por último, Jonathan, a tão temida pergunta: o que é ser homem e qual mensagem que você tem para mandar para os homens que estão ouvindo? Então, precisando de às vezes, um conselho, uma ajuda. É realmente a pergunta mais difícil, né? Vamos lá, o que é ser homem? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é de onde a gente está falando, né? Qual o contexto que a gente está falando? Para mim, ser homem indica, por um lado, carregar características de um gênero que tem seus pressupostos, que nos definem. Então, essa é uma primeira parte, que é uma pergunta complexa, então é uma resposta fácil, né? Sim. Uma segunda parte, e aí eu diria até como uma provocação, é que ser homem é ser corajoso. Né? É um valor que é muito naturalizado como um valor masculino. Mas essa coragem envolve a coragem de falar sobre suas vulnerabilidades. Ser homem é também reconhecer que nós temos machucados, que nós temos medos, que nós temos incertezas, inseguranças, e que isso tudo torna a gente humano e homem. Né? Então, acho que é fundamental, enquanto eu pensava sobre uma definição, eu fiquei lembrando de um trecho que eu li de um livro que chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ela é uma assistente social norte-americana, ficou muito famosa com o livro, mas assim, tem gente que olha com um olho meio torto, porque tem uma tendência a ser autoajuda, mas é um livro muito interessante, ele tem uma pesquisa social muito bem construída, e numa certa parte do texto, ela conta uma experiência de uma palestra que ela estava dando, sobre vulnerabilidade, que é o objeto de pesquisa dela, e aí chega um homem perto dela, e fala assim, você está falando sobre isso, mas nenhuma de vocês suportaria a gente falar da nossa vulnerabilidade. E aí a Brené Brown traz toda uma reflexão sobre o quanto os contextos importam. Então, primeiro, se você é homem, está nos ouvindo e sente necessidade de falar com alguém, procure. Eu acho que ter vergonha de falar sobre seus sentimentos é cavar uma cova sozinho, né? Cavar o próprio buraco. Assim, vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Procure um terapeuta, uma terapeuta, mas não apenas. Né? Eu acho que é muito importante a gente ter redes de apoio. Então procure um amigo, procure um grupo, procure uma pessoa com a qual você pode dizer, eu não estou aguentando, eu não estou dando conta. Porque ser homem é também lembrar que a gente não precisa esperar estar tudo estragado para resolver. Porque isso é uma coisa que o gênero masculino carrega muito. A gente vê pesquisa sobre saúde
E aí a gente vê o quê? Que o homem é muito propenso a não procurar os cuidados do que a mulher. Sim. Isso é dado, né, estatístico. Homens esperam aparecer uma coisa muito séria para então ir no médico, né? E aí a gente entra nessa questão da promoção e do cuidado. Então isso não é só em relação ao corpo, é em relação a nossos sentimentos, a nossa afetividade, a nossa relação com os outros. Então, assim, na dúvida, fale, procure alguém, né? Procure uma pessoa para que você possa dizer sobre o que você está sentindo, independente do que seja, porque ninguém está sozinho. Eu acho que um elemento que marca muito a masculinidade é a solidão. No silêncio, assim, eu preciso carregar tudo sozinho, né? E aí ser homem não é ser sozinho. Ser homem é fazer parte de um grupo, e de um grupo que pode ouvir, pode acolher. Então, assim, é fundamental que você encontre. Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil, mas eu sempre costumo dizer que redes de apoio não são impossíveis. Eles podem ser difíceis, mas não são impossíveis. Eu acho que é isso, assim. Ser homem é ser corajoso a ponto de mostrar suas próprias vulnerabilidades para conseguir ser quem você quer ser. E coragem de ser vulnerável, né? De alguma forma é isso. Entendido. Então foi isso. Muito obrigado, Jonathan. Eu que agradeço. Obrigado por quem ouviu. Você que está ouvindo, não se inscreva no canal, não é YouTube. Você tem um canal no YouTube? Tá. Você que está agora assistindo isso, se inscreva no canal DA, procure o perfil DA no Instagram, siga o perfil, comente aqui embaixo, vai ter um negócio aqui, que eles vão colocar aqui, em algum lugar, para poder escrever sobre, e aguarde. Vem mais por aí. Isso aí. Ouça no Spotify também. No Spotify. Legal. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bom, muito bom. Acho que eu falei demais, não falei? Não, falou excelente, foi excelente.